Romanos, capítulo 8, verso 5. Vamos ver aqui o que diz Romanos 8, verso 5. Diz assim, ó. Porque os que são segundo a carne, inclina-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Romanos, capítulo 8, a partir do verso 5. Bom, aqui nós temos aqui descrito dois tipos de crentes, dois tipos de homens, né? Dois tipos de pessoas da fé religiosa, dois tipos de pessoas que estão ou não na igreja, né? Ou são igreja. Nós temos os carnais, os que andam segundo a carne, cujas obras estão descritas em textos, em passagens bíblicas, como como Gálatas 5:20, as pessoas inclinadas para a carne. São as pessoas que não nasceram de novo, não passaram pelo o novo nascimento ensinado por Jesus em São João capítulo 3. Ali nós temos Jesus falando que é necessário, né, que o homem nasça da água e do Espírito. Então, os nascidos de novo, eles recebem um novo coração e uma nova mente espiritual. E nele, nesse coração novo, nessa mente nova, está escrita a palavra de Deus, porque esse é um dos pontos da nova aliança. Ter a palavra escrita no coração e na mente. Não só andar com a Bíblia debaixo do braço, né? Não só conhecer intelectualmente a palavra, um conhecimento intelectual, né? Ou um conhecimento teológico que na verdade não é uma prática. Então, um dos pontos da aliança é o homem nascer de novo. E o nascido de novo, ele tem a mente, ele tem a palavra escrita na mente e no coração. Esse homem é descrito, esse homem ele é discernido, e sobre esse homem é ensinado que ele é um homem inclinado, quando eu digo homem no termo biológico, né? Ele é inclinado às coisas de Deus. Ele é inclinado a buscar o Senhor. Ele é inclinado à palavra, ele é inclinado à oração, ele é inclinado ao jejum, ele é inclinado às boas obras, ele é inclinado à prática do amor, porque sem amor nada nós somos. Ele é inclinado a servir a Deus, porque ele está andando e vivendo no Espírito. Ele anda na luz. Essa pessoa, né, ela gosta da verdade, ela ama a verdade, ela tem apreço pela verdade, ela não se vende, ela não se corrompe. Ela pode até cometer um deslizes, né, porque não há homem que não peque. Mas uma coisa é a pessoa cometer um delito, um pecado. Outra coisa é a pessoa ter prazer nele. Outro ponto é a pessoa, né, viver sob essa prática repetitiva e constante. Isso aí é o domínio do pecado sobre ele. E Paulo falou que se o pecado tem domínio sobre nós não estamos em Deus. Então, essa pessoa, que eu me refiro, esse homem espiritual, ele até comete um deslize. Mas ele não tem mais... ele não está em cativeiro, ele não está em prisão do pecado. Ele não está sob sujeição, servidão. Né? Ele não vive pecando, ele não está sob o jugo do pecado. Ele erra e logo a sua consciência espiritual, habitada pelo Espírito Santo, lhe convence de que ele precisa confessar e deixar. Então, as características de um homem espiritual são características de santidade, por exemplo, né? Santidade, ele gosta do que Deus gosta. Ele ama o que Deus ama, ele tem prazer no que Deus tem prazer. Ele anda com Deus, ele serve a Deus, ele faz a vontade de Deus. Ele glorifica a Deus na sua vida. Tudo o que ele faz, ele pensa em fazer para a glória de Deus. É o homem que não vive ele, mas Cristo vive nele, né? Então, esse homem espiritual, ele pode dar o mesmo brado de vitória de Paulo, que ele pode todas as coisas porque o Senhor é quem lhe fortalece. Ele pode dizer que ele em Cristo é mais do que vencedor,
mais do que vencedor, e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, seu propósito, ele pode dizer que maior o que está nele do que o que está no mundo. O homem espiritual, ele é um homem que ele não é discernido por ninguém. Ele discerne os outros. Ele tem discernimento sobre os outros, sobre as coisas, sobre as pessoas, sobre as circunstâncias, porque ele é o homem do Espírito. O Espírito habita nele e o Espírito é que conduz a vida dele. Ele é um filho de Deus e por isso ele é guiado pelo Espírito, porque só os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Quando o Espírito de Deus entra na nossa vida, a primeira coisa que o Espírito Santo faz é selar a nossa vida para a salvação. Selou para a salvação. O Espírito na nossa vida, né, é o selo da salvação. E a pessoa prossegue em buscar o Senhor, em servir o Senhor. Ele conheceu o Senhor, agora ele prossegue em conhecer o Senhor. E aí ele vai crescendo em espiritualidade, ele vai se enchendo, ele vai se revestindo, ele vai buscando a Deus, ao ponto dele alcançar uma plenitude. Ser batizado no Espírito Santo, ele é imergido no reino do Espírito, ele mergulha no Espírito e o Espírito mergulha nele. Então o que acontece? Esse homem é muito diferente do homem carnal. O homem carnal é o oposto, é o contrário. O homem espiritual está indo para cima, subindo. Ele é do céu, ele está na terra, mas ele é do céu. Quando Paulo diz, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, ele está dizendo para os espirituais, porque os carnais não fazem isso. O homem espiritual, ele anda em amor. O homem espiritual, ele tem o poder do Espírito Santo na vida dele. Por isso ele está autorizado a curar enfermos, a expulsar demônio, a ressuscitar mortos, também pela pregação do Evangelho, porque quando nós pregamos o Evangelho, que é vida, que é luz, e as pessoas saem das trevas para a luz, nós estamos ressuscitando pessoas pelo poder de Deus que está no Evangelho. Então, o homem espiritual é um homem que gosta de amizades, É um homem amigo, é um homem que gosta de comunhão, é um homem que serve a Deus não por barganha. Ele não serve a Deus pelo que Deus pode lhe dar ou lhe proporcionar aqui na terra. A prova disso são os primeiros discípulos, Os primeiros discípulos, os primeiros apóstolos do Senhor, eles sofreram as mais terríveis tribulações, perseguições, aflições, afrontas. Eles foram os mais provados na fé. Com certeza serão os mais galardoados. E isso é muito justo. Eu quero um dia chegar no céu e aplaudir no meu coração, reconhecer, já faço isso daqui, aos meus irmãos que plantaram as sementes da fé. E o Deus justo, recompensador dos que o buscam, vai dar para eles os melhores galardões, com certeza. Porque foram eles que sofreram os maiores embates na fé, logo no início. Então, esse homem, eles serviram a Deus, basta você ler Hebreus 11 lá e você vai ver como alguns não tinham nem onde morar, o que se vestir, o que comer, e andaram, como a Bíblia diz, errantes, não vivendo errando, mas sem um lugar fixo. Agora a pergunta para nós, será que a gente com tanta mordomia que a gente tem hoje, vivendo na nossa nação com tanta tranquilidade, como é que nós estamos com relação à nossa fidelidade a Deus, Será que o Senhor vai nos achar fiéis no dia da sua volta ou no tribunal de Cristo? Ou será que nós estamos servindo a Deus, por barganha, troca? Será onde está o nosso prazer, no abençoador ou na bênção? Será que nós estamos deixando a desejar porque estamos tendo tanto prazer ainda no mundo e nas coisas desse mundo? Não nos pecados mundanos aí grosseiros, mas, quando a gente troca o tempo de buscar a Deus por outras coisas, a gente não está servindo a Deus como Ele quer. Quando a gente está mais empenhado em nossos interesses pessoais, nós não estamos sendo espiritual. Porque muitos de nós hoje estamos cuidando mais da nossa vida,
mais dos nossos interesses espirituais, pessoais. O nosso projeto de vida é mais um projeto de vida pessoal, não do reino, não da fé, não de servir a Deus como igreja. Mas o homem espiritual, ele tem essas e muitas outras características que eu estou apenas aqui apontando. É um homem de autoridade, é um homem que tem a unção de Deus na vida dele. É um homem que tem comunhão com o Espírito Santo. É um homem que ama a palavra de Deus, gosta de ler, pesquisar, estudar, pregar, falar. Ele é o homem do Salmo 119, né? Num dos seus versos lá, que me foge à memória, diz assim: ó quanto amo a tua lei, e ela é a meditação do meu coração dia e noite. Esse é o homem espiritual, um pouquinho do que é o homem espiritual. Agora, esse é o homem inclinado às coisas espirituais, é o homem espiritual. Agora, o carnal é o oposto disso. O carnal, ele tem prazer, ele gosta das coisas da carne. Irmãos, o carnal, ele pode até se disfarçar de espiritual. Ele pode até fazer um teatro de espiritual. Falar como espiritual, ele pode se vestir como espiritual, tentar ser espiritual na aparência, né? Isso que eu quero dizer. O carnal, muitas vezes, ele oculta a sua face interior, mas ele consegue, às vezes, até se camuflar, né? Mas o que ele gosta mesmo, né, é da carne, é do mundo, é do pecado. É como aquela história que diz que deram um banho num porquinho, deixaram ele bem limpinho, cheirosinho, arrumadinho, botaram um terninho nele, uma roupinha, né? Essa história de botar um terninho parece que o porquinho era pentecostal, né? Então botaram uma roupinha nele, e aí o que acontece? Daqui a pouco ele estava no chiqueiro, na lama, sujo, rolando, comendo porcaria. Porque o carnal, ele é oposto do espiritual, como eu disse. O carnal, muitas vezes, ele começa e ele está numa emoção, né, numa empolgação, e as pessoas pensam até que ele é espiritual. Uma característica do homem espiritual que eu não falei é que o homem espiritual, ele é perseverante em toda e qualquer luta e tribulação, e ele vai até o fim, porque Deus o ajuda. Mas o carnal, muitas vezes, ele começa disparado. E depois você vê que ele recua, ele retorna, ele volta, ele fica na metade do caminho, né? Às vezes ele não consegue disfarçar, encobrir muito tempo o seu disfarce. O carnal nunca nasceu de novo. O carnal não tem o Espírito Santo. O carnal, ele é aquela pessoa disfarçada de crente. Ele está na igreja, né? Mas ele é um disfarce. Ele também tem um sinônimo de um joio, né? Então nós precisamos observar a conduta, o comportamento, a postura, as obras, né, de ambos. E pelo Espírito nós vamos discernir. O carnal, ele não consegue discernir o espiritual. O carnal, ele não tem o discernimento porque ele não tem o Espírito. Então, nós estamos vivendo dias que nós, fazendo uma análise superficial, rasa mesmo, não precisa ser profundo, nem teólogo, nem crente há muito tempo, nós vamos ver muito dessas características de carnalidade, entendeu? Em muitas pessoas que frequentam as igrejas hoje. As igrejas, infelizmente, estão cheias de pessoas carnais, cheias de pessoas, não é, que não nasceram de novo, pessoas que não têm prazer em buscar a Deus, e estão lá, se escondendo no meio da multidão. Mas Deus está vendo, porque Deus sabe quem é quem, né? E nós precisamos expulsar essas pessoas, nós precisamos julgá-las por nós mesmos? Não, nós precisamos discerni-las. Nós precisamos conhecê-las no Espírito. E uma das características também do carnal é a religiosidade. O carnal, ele é religioso, porque ele usa a sua religiosidade como disfarce. Ele é hipócrita, ele é fariseu, ele é dominador, ele é autoritário, ele é brigão, ele é sensual. Uma das coisas que o carnal é sensual. Quando eu falo sensual, é sentimental, vem de sentimento. Então, uma pessoa sentimental, ele é uma pessoa, por exemplo, iracundo, né? A ira, a ira é um sentimento. E o carnal, ele é sentimental, ele é iracundo. O carnal, ele é emocional, né? O carnal, ele é uma pessoa, né, interesseiro,
ganancioso, soberbo, né? Ostentador. Ele é uma pessoa que ele gosta de ser servido e não servir. Então, algumas características do homem espiritual e do homem carnal. Há uma inclinação, ou seja, dentro dele há um dispositivo, há uma predisposição que o inclina, né, a uma das duas vertentes. O espiritual à luz, o outro às trevas. Um para o céu, o outro para a terra. Um para o espírito, outro para a carne. Isso também nos leva a fazer uma análise, né, nos examinar nós mesmos, como diz a Bíblia, não só no dia da ceia, mas se nós estamos vivendo, servindo e andando como crentes nascidos de novo espiritual, que amam as coisas de Deus, as coisas espirituais, o reino de Deus, a fé, ou nós estamos vivendo como carnais, servindo ou nós estamos inclinados também às coisas da carne. Nós temos que, não que misture, uma coisa é uma coisa, outra coisa, Deus tem tudo definido. Nós precisamos aprender isso. Deus tem tudo definido na sua mente. Quem não tem, isso desde a eternidade. Quem não tem, somos nós. Deus, quando olhou da eternidade, ele já viu quem é espiritual, quem é carnal. Quem é carne, quem é espírito. Quem é treva, quem é luz. Quem é justo, quem é ímpio. Quem é trigo, quem é joio. Né? Às vezes Deus vai mostrando isso com o tempo. Com o tempo. O tempo é uma ferramenta de Deus revelar também as coisas. Para nós. Né, que estamos nesse tempo atemporal, que somos limitados. Mas o Senhor, que é o único que tem atributo de onisciência, a nós é só dado um discernimento, mas o Senhor ele está vendo. O Senhor, desde o princípio, ele lida com o carnal como carnal, o espiritual como espiritual. Ele lida com as trevas diferente do que ele lida com a luz. Ele lida com o justo diferente do que ele lida com o ímpio. Não que Deus quisesse que as pessoas vivessem na impiedade e fossem ímpios. A vontade de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas o Senhor sabe quem é quem. E Ele quer dar discernimento à sua igreja, principalmente às lideranças, porque o Senhor não quer ninguém enganado. Imagina se Deus quer que a gente lide com uma situação como se ela fosse outra. Claro que não. Às vezes Deus até encobre durante um tempo certas coisas, mas o Senhor quer que nós conheçamos a verdade. Deus nos deu espírito de revelação, de discernimento, de entendimento. Então, nós precisamos fazer essa análise de nós mesmos e do que nós estamos ouvindo e vendo nas igrejas, na vida das pessoas. E vamos deixar de amar essas pessoas? Não, o amor é até para amar os inimigos. Vamos deixar de orar por essas pessoas? Não, mas nós também temos que saber como orar. Porque a questão, irmãos, é que quem, por exemplo, é tolo, é insensato, é desajuizado, a Bíblia diz que até quando ele é honrado, você vê a loucura dele. Deus, ele não bota a coroa na cabeça de tolo. Deus, ele bota uma coroa na cabeça do justo, né, do sábio, melhor dizendo. Porque é outra coisa que para Deus é bem definida. Quem é insensato, quem é sábio. E Jesus fala disso, fala lá na parábola de quem constrói na areia, de quem constrói na rocha. Então o Senhor está sempre mostrando a diferença entre um e outro. O profeta Malaquias diz que outra vez veria a diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. Então que nós possamos também estar com esse discernimento. E que nós possamos ser espirituais. Porque só os espirituais agradam a Deus. Deus é espírito, Deus é luz, Deus é verdade, Deus é amor, né? Deus é santidade, Deus é justiça. Então Deus se relaciona com essas pessoas. Deus pode até abençoar um carnal. Deus pode até usar um carnal. Deus pode dar uma bênção para o carnal. Deus pode, né, fazer essas coisas porque como Deus soberano, ele trata o barco como ele quer, ele faz o vaso que ele quer. Agora, nós estamos falando aqui de quem é quem. De nós nos examinarmos. E nós estamos falando aqui de nós termos em nós mesmos esse discernimento. Qual é a nossa inclinação? Qual o dispositivo que tem dentro de nós? O que dispara dentro de nós? Né? O carnal, ele quando vê uma oportunidade da carne, ele corre atrás. O espiritual foge.
O espiritual, ele busca a oportunidade das coisas espirituais. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus e que nós possamos estar nos examinando segundo o Espírito e segundo a palavra.